Suas obras são reconhecidas no Brasil e no exterior. Há uma obra pública de Álvaro Pasco, entretanto, que pouca gente conhece. Um painel, o único painel de azulejaria em praça pública da cidade de Manaus, na lateral do Colégio Militar, na Praça General Osório. Uma obra que as pessoas não se apercebem da sua relevância, da sua importância, sobretudo da sua imponência artística, nem mesmo se apercebem da sua existência, muitas vezes, porque ela está disposta numa rua de muito trânsito, de muito tráfego de veículos, e sem o destaque que merecia ter por parte daquela edificação do Colégio Militar. É na segunda metade dos anos 70 que se encontrava o Álvaro nos eventos culturais. Posteriormente, eu ainda tive contato visual com ele por muito tempo, quando ele ia muito à Pinacoteca, à Biblioteca Pública e Pinacoteca, que, na verdade, neste momento, naquele momento eu fazia jornalismo, mas continuava ligado na produção e nos eventos, porque, como eu falo, a minha informação, meus dados sobre o Álvaro são restritos e, basicamente, como quase todo mundo, a gente guarda aquilo que está relacionado com a gente. E foi muito importante porque esse evento do Salão Aberto foi o primeiro evento que eu participei de uma grande coletiva. Eu já tinha feito uma dupla com a Sandra Verde, mas com ele esse evento era um grande evento que aconteceu no que hoje é o espaço do Sesc, que hoje é o teatro, mas que ali era o ginásio do Sesc, que para aquela época era um grande espaço e foi um grande acontecimento para a cidade. Posteriormente foi no Salão do Rio Negro Clube, Salão dos Espelhos, em 77, também, e há informações sobre esses eventos no Jornal Cultura, que era um jornal também editado e publicado pela Superintendência Cultural, o órgão que ele dirigia. E eu penso que, naquele momento, com todas as dificuldades, ele desenvolveu um trabalho muito interessante, principalmente nesse plano da administração cultural. E nossa relação foi sempre muito tranquila, eu sempre achando que tinha muito que receber dele, e ele também não me cobrava muito, né? Ele não me cobrava nada, ele sabia como conseguir as coisas de mim. E por insistência dele, eu deveria ter continuado a fazer xilogravuras, que era o que eu gostava de fazer, até bico de pena, também cheguei a fazer algumas coisas assim. Mas eu me achava totalmente sem talento. Eu não tinha talento. E ele dizia, não, você pode fazer, isso aqui você tem condições de fazer. Mas eu achava, não é por aí que eu vou, até porque, como ele era uma pessoa que é importante naquela época, era um artista muito conhecido e que muita gente gostava de copiar até as coisas que ele fazia, eu pensei, se eu for fazer alguma coisa em artes plásticas, eu vou ficar sempre ligada à figura dele, eu vou estar sempre atrelada, eu nunca vou ter a certeza de que eu serei eu tenho um talento. Não, eu vou sempre estar achando que as pessoas estão me dando atenção por causa dele. Então, isso foi o suficiente. Eu nunca mais fiz nada, né? Nunca mais fiz nada. E para desgosto dele, porque ele sempre insistia. Mas eu achei que não, e até hoje eu acho que foi certo isso, que eu realmente não tenho talento. Antes disso, para mim, a parte estética da obra do Álvaro, ela era relacionada com o expressionismo alemão. Eu sentia uma influência estética do expressionismo. Mas depois, quando eu fui a Portugal e comecei a pesquisar e tomar contato com essas leituras, e com essas obras também dos neorrealistas, aí eu percebi claramente, né, que a obra do Álvaro, ela tem esses dois vieses, né? Tem a influência expressionista e a influência neorrealista.
Eu tenho uma lembrança, né, de ir durante muitas tardes para o ateliê dele no São Francisco, e de lá eu ficar observando, claro que muito criança, né, vou me impacientando muito com aquilo, e ele me dá uma tábua, me dá um cartão, e eu ali começo, né, como eu disse antes, a cometer as minhas obras plásticas também, né? Mas eu vejo que era um trabalho primeiro, de uma paciência incrível, porque são detalhes que são planejados, e há um métier né, que ele seguia. Aquilo também era feito até com uma religiosidade, porque quando estava com uma encomenda, ele ia absolutamente todos os dias ao ateliê para dar prosseguimento naquele trabalho. Sempre tinha também os horários bem traçados para isso, porque, né, havia, né, o resto da vida dele. Na Pinacoteca Pública, quando ela funcionava nos altos da biblioteca, na Rua do Barroso, o Álvaro era aquele homem mais maduro, que recebia os jovens, orientava, discutia, ensinava, preparava para pequenas exposições, e acabou descobrindo e animando grandes talentos como Jair Jacquemont, Sérgio Cardoso, Hahnemann Bacelar, figuras que se tornaram ícones nas artes plásticas amazonenses. O que eu mais me lembro é da xilogravura, da gravura propriamente dita, e de um momento muito específico quando ele fez um busto para a filha do Saul, a Débora. Aquilo foi um trabalho que demorou muito tempo, acompanhei de perto, desde as fotografias que foram feitas dela como tomada, né, para partir para o objeto, né, que ele fez, a escultura, e até a obra final. Então esse é um processo que eu me recordo muito bem, que é um processo de semanas, de meses, que envolve um planejamento, e que até ficou em mim marcado porque eu descobri, talvez inconscientemente naquele momento, que o grande prazer do artista não está na obra acabada, está no processo da obra. É fazer a obra. Aquele é o grande divertimento, é o grande prazer. Não é o objeto final, senão a construção do objeto. Depois, numa passagem política, foi diretor-presidente da Fundação Cultural do Amazonas, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, sendo diretor de assuntos culturais na década de 70, no governo Enoque Reis. Tenho a primazia de ter algumas de suas obras ofertadas pessoalmente por ele, numa relação de amizade que se aprofundou gradativamente a partir do momento em que fomos tendo a oportunidade de nos conhecermos e trabalharmos juntos. Suas obras são pioneiras no que se refere à técnica e à estética.